Olá! Outro dia mesmo debatemos aqui sobre o dogma feijoada. E eu prometi a vocês que voltaria com mais informações sobre outro dogma que também aconteceu na década de 90, que foi o Dogma 95, ocorrido em 1995 na Dinamarca, uma declaração feita no centenário da própria existência do cinema, que foi criado em 1895, quando os irmãos Lumière não só conseguiram consolidar a câmera como um dispositivo de filmagem, mas também a experiência coletiva de cobrar o ingresso e ter uma plateia coletiva para uma experiência imersiva como até hoje nós a reconhecemos e tanto amamos. Os dinamarqueses, principalmente liderados por Thomas Vinterberg e Lars von Trier, dois nomes muito conhecidos até hoje, foram os fundadores de um movimento que abarcou inúmeros outros cineastas e também diretoras, que vamos falar um pouquinho mais hoje aqui na seção A e C no canal Like. Então, venham comigo, Filipe Pitanga, e não percam esse episódio especial. Venham conferir. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o Dogma 95, que, como todo dogma, é um conjunto de regras impostas num movimento para aqueles que a seguem poderem se reconhecer como dentro de um mesmo coletivo. O Dogma 95 é um movimento do cinema declarado no ano de 1995. Era o aniversário da gênese da própria sétima arte e, como uma tentativa de resgatar os valores iniciais que ainda não haviam sido embebidos por efeitos especiais, por grandes orçamentos ou por desvirtuar ideias originais nas mãos de produtores ou grandes estúdios, eles queriam tentar trazer um cinema próximo daquele primeiro cinema, um cinema genuíno, colocado no próprio lugar do acontecimento, sem efeitos especiais, sem nenhum tipo de pós-produção que pudesse alterar a intenção original. Ok, também tinham outras intenções. Cinema estava ficando uma arte muito cara de se fazer, e é evidente que a própria Dinamarca, ao fazer uma declaração como essa, também estava se colocando no mundo, porque estava ditando influências para que outros se inspirassem e também modificassem suas próprias formas de fazer cinema. Então tá, vamos pegar os dois nomes que ficaram como pais do movimento. Afinal, todo movimento tem sempre alguém que costuma centralizar as regras com as quais eles são reconhecidos. Desde o cinema novo, como Glauber Rocha, por exemplo, ou Nelson Pereira dos Santos, a Nouvelle Vague, em que geralmente pensamos em Godard e Truffaut como dois norteadores das regras seguidas, mesmo com outras influências que vieram desde antes deles, como, por exemplo, Agnieszka Varda, Claude Chabrol e Alain Resnais, mas também no cinema dinamarquês tivemos dois nomes que lideraram aquele movimento, que foram Lars von Trier, o terrível, enfant terrible do cinema dinamarquês, enfant gâté, esse menino maroto que adora provocar, sensacionalista às vezes, um pouquinho publicitário noutras, mas ele sabe vender o seu peixe e é um grande esteta. E também Thomas Vinterberg, que vinha junto com seu amigo marcar um território cujo cinema mais naturalista e mais próximo da realidade deixaria marcas até hoje, como ganhando o Oscar em 2021 de filme internacional com Druk, uma outra rodada. Mas vamos lá, voltando à declaração e às 10 regrinhas que eles lançaram. As regrinhas são simples, são formas de tentar fazer com que o cinema estivesse atado à sua essência, sem modificações posteriores. Então, por exemplo, a câmera deveria estar na mão e os movimentos permitidos àqueles com o corpo. Você poderia ter um plano estático, contanto que você segurasse a câmera desta forma, você poderia ter um plano sequência ou um traveling, contanto que você movimentasse com o seu corpo, sem gruas, sem trilhos, apenas o seu movimento natural. Por falar nisso, evidentemente, a fotografia também não poderia ter luz extra, que fosse fora da cena. Se tivesse luz na cena, apenas a luz natural do sol, do anoitecer e do luar, ou a luz ambiente, que já pertencesse àquele ambiente.
nenhum cenário na terceira regra poderia ser modificado. Ou seja, se você quer algo assim, vá até o lugar e encontre como você o quer, não o modifique. Da mesma forma, também não poderia ter viagens no tempo ou modificar o espaço, viajar no meio do filme, porque o local pertence ao acontecimento e vice-versa, para não ter mais gastos e a produção continuar também barata, já que aquele cinema era um cinema independente. Além disso, a música também foi algo importante, porque sons, ruídos e diálogos apenas os pronunciados no lugar, não podendo adicionar depois. E você só poderia ter música se ela fosse tocada na cena, ou seja, se ela fosse diegética, que é uma palavrinha que pertence à escrita, à narrativa. Se aquilo acontece na narrativa, na cena, ela é diegética. Se ela é de fora, ela é extradiegética. Então, nenhuma música podia ser acrescentada depois. Além disso, também estamos falando sobre um cinema que tinha que ser feito com temas urgentes, com o momento do acontecimento. E isto mantinha a autoralidade dentro de um contexto histórico-social. Este cinema local, independente e bastante autoral também tinha que ser feito com outras regrinhas, como filmado em 35mm ou convertido para tal. Também tinha que ter todas as formas de produção locais, e isso também fomenta a sua própria região, e algumas outras formas de tentar manter o cinema fora das mãos dos grandes estúdios ou dos grandes produtores. Essas várias regrinhas fizeram vários filmes, como os primeiros do movimento, como Festa de Família, de 1998, do Thomas Vinterberg, um filme cheio de plano e sequência, com a desestabilização e implosão de uma família guiada pela câmera, que acompanha cada forma desses artistas interpretarem de maneira visceral. Assim como também o filme Os Idiotas, de Lars von Trier, que viraria depois uma trilogia com Ondas do Destino e Dançando no Escuro, o filme com a cantora Björk, que provavelmente é a primeira coisa que você lembrou quando falamos o nome do diretor. Hoje, são diretores extremamente aclamados com inúmeros outros filmes muito potentes, como desde A Caça, A Comunidade e Druck, o ganhador do Oscar desse ano, por Thomas Vinterberg, ou Lars von Trier e suas provocações, como O Anticristo, Ninfomaníaca, Parte 1 e Parte 2 e A Casa que Jack Construiu. Mas não foram só homens que fizeram o movimento. Mulheres também estavam lá, desde o princípio, e são reconhecidas como tal, como, por exemplo, Loni Scherfig, que fez Italiano para Principiantes, um filme desafiador, divertido, irônico e, mesmo que outra regrinha do dogma fosse não usar de cinema de gênero, ou seja, terror, fantasia, comédia, ainda assim, aspectos naturais da vida levam à comédia dos costumes, que é assim que a arte sempre conseguiu nos aliviar as nossas próprias dores. A gente vê na ficção para poder tentar, numa catarse, catalisar aquilo que a gente não consegue lidar na vida real. Além disso, Loni Scherfig, fazendo Italiano para Principiantes, ganhou uma carreira internacional, pois seria convidada a produções em língua inglesa e faria inclusive filmes de sucesso, até hoje, como Educação, um filme incrível e extremamente premiado no mundo inteiro. Além disso, vai também tratar e revelar artistas, como, no caso de Educação de Loni Scherfig, revelar Carey Mulligan para o mundo. Assim como Lars von Trier e Thomas Vinterberg também revelaram vários atores e atrizes para todos nós, como, por exemplo, o muso do movimento, Mads Mikkelsen, e também a atriz Paprika Steen, que também é diretora e pertenceu ao movimento, com filmes como The Aftermath, que também trabalhava com a essência do cinema sem modificações e efeitos especiais. Além de Paprika Steen, outra das maiores diretoras do movimento a também ser revelada no início da década de 2000 foi Suzanne Bier, com o filme Open Hearts, Corações Livres, que já trazia a marca das regras do Dogma 95. Depois disso, ela se tornaria internacionalmente famosa com filmes como Depois do Casamento, também com o muso Mads Mikkelsen, e a grande atriz Sidse Babett Knudsen, que muitos reconhecem do seriado Borgen na Netflix.
Depois do casamento ficou tão famoso que foi refilmado nos Estados Unidos com Julianne Moore. E além disso, a própria Suzanne Bier depois ganharia o Oscar de Filme Internacional em 2011 com Em um Mundo Melhor, faria o filme da Netflix até hoje mais assistido da história, Bird Box, e o seriado também de recorde de audiência na HBO, The Undoing, com Nicole Kidman e Hugh Grant. Essas são algumas das pessoas mais proeminentes do movimento, e também a lembrar que inúmeras cineastas mulheres estavam ali fazendo parte desde o início da formação desse importante marco do cinema. Este e muitos outros momentos históricos nós sempre trazemos aqui na seção AIC no canal Like, com 1000 dicas de filmes para ver que podem ser encontrados nos streamings. Sabem por quê? Porque a gente recomenda. E você?